Olá! Hoje a gente vai fundo numa tensão que, olha, define a experiência de todo mundo, né? Aquela briga entre o nosso esforço, nosso trabalho duro e aquela pulga atrás da orelha de que existe algo maior, sabe? Uma força invisível em jogo. E para entender isso melhor, vamos usar uns textos bem antigos como o nosso mapa. Olha só essa frase. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É do Salmo 127. E é daqui que a gente parte. É uma ideia muito forte, né? Ela basicamente diz que todo o nosso esforço, não importa quão intenso, pode acabar sendo vazio. Vazio se não tiver um alicerce que vai além da nossa própria força. É o começo da nossa investigação sobre o que realmente significa o nosso trabalho. Então, a grande pergunta que fica é essa: por quê? Por que é que todo o nosso planejamento, todo o suor, toda a dedicação, às vezes, simplesmente dão em nada? É uma pergunta que força a gente a olhar bem de perto para a natureza do nosso trabalho e, principalmente, para os limites do nosso controle. Bora buscar umas respostas para isso. Bom, vamos começar por aí então, pelo trabalho em vão. Sabe aquele sentimento de futilidade? É uma sensação que todo mundo conhece, né? Aquela coisa de se esforçar ao máximo, mas sentir que está faltando uma peça. Uma peça fundamental para que o resultado signifique algo de verdade e dure. Esse salmo, o 127, ele pinta um quadro bem vivo disso. Ele fala da ansiedade de trabalhar do nascer ao pôr do sol, acordar cedo e dormir tarde, comer o pão da dor, como diz o texto. É um retrato perfeito da nossa correria quando ela está desconectada de um propósito maior. E olha, a questão aqui não é criticar o trabalho duro de jeito nenhum, mas sim questionar essa ansiedade que vem junto quando a gente acha que tudo, absolutamente tudo, depende só da gente. Ok, saindo um pouco desse sentimento interno, vamos olhar agora para o limite do poder humano na prática. Vamos pegar um caso histórico bem concreto que mostra direitinho as fronteiras do poder e da estratégia da gente. É a história de um cara que tinha, assim, tudo, menos a solução para o seu problema mais profundo. Esse cara era Naamã. A história dele tá lá no segundo livro dos reis. Pensa num, sei lá, um general de 5 estrelas, um herói de guerra super respeitado, com muita grana, muita influência. Poderoso mesmo. Só que ele tinha lepra. E essa era uma condição que nenhuma batalha vencida, nenhum contato político, nada podia curar. O poder dele ali esbarrava num muro. E o que é fascinante nessa história é justamente o choque de realidades. De um lado, a expectativa de Naamã. Ele chega esperando uma solução à altura do status dele, né? Uma cerimônia grandiosa, quem sabe um passe de mágica. Tudo pago com uma fortuna em presentes. E do outro lado, o que ele encontra? Uma ordem simples, quase humilhante para ele. Vai lá e mergulha num rio qualquer. A solução, veja bem, não estava no poder dele, nem na riqueza dele. Estava numa lógica totalmente diferente. Essa fala dele aqui, nossa, entrega o jogo todo. Ele diz: pensei que ele sairia para me receber, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão no lugar da ferida e me curaria. A frustração dele vem toda daí, das expectativas. Ele tinha um roteiro prontinho na cabeça, um plano humano de como a coisa toda deveria acontecer. Só que a realidade, bom, a realidade operava com uma lógica que ele não controlava e de cara nem conseguia entender. Beleza. A gente viu os limites que vêm de fora, né? Agora vamos olhar para dentro, para como o nosso esforço pode não só falhar, mas pode se tornar uma verdadeira força de destruição. E para isso, o livro de Provérbios dá um raio-x perfeito, falando da corrosão que a intriga causa. Provérbios apresenta essa figura, a do homem perverso. E é importante entender, não se trata de alguém que tem um plano e o plano dá errado. Muito pelo contrário, os planos dessa pessoa geralmente funcionam. O problema é qual é o objetivo. Semear o conflito, destruir relacionamentos, causar dano. É o esforço humano sendo usado de forma calculada para destruir. E como é que essa pessoa age? Bom, primeiro, ela é uma semeadora de conflitos. O texto diz exatamente isso, que ela semeia contendas. As palavras, as ações, tudo é calculado para criar briga e divisão onde antes tinha paz. E a consequência direta disso, claro, é a separação de amigos. É o sussurro no ouvido, a fofoca, a intriga. São as ferramentas que essa pessoa usa para quebrar laços até entre os amigos mais próximos, destruindo a confiança que mantém tudo unido. E no fim dessa linha, o que a gente encontra? A sedução para a violência. O texto usa uma imagem forte. Diz que essa pessoa pisca os olhos enquanto planeja o mal e leva os outros para um caminho ruim. É a face mais sombria do esforço humano. Manipular os outros para o mal de propósito. Ok, a gente viu os limites, a gente viu até a corrupção do esforço humano. Mas agora a narrativa dá um giro de 180 graus. A gente vai falar de uma realidade invisível.
É um convite para a gente tentar enxergar uma dimensão das coisas que no dia a dia costumam passar batido. Essa frase, abra os seus olhos, vem de outra história lá do segundo livro dos reis. É sobre o profeta Eliseu e o servo dele. O servo acorda e vê a cidade toda cercada por um exército inimigo. Ele entra em pânico, fica apavorado, e aí o Eliseu faz uma oração bem simples, mas que muda absolutamente tudo. Eliseu fala para o servo: não tenha medo, porque aqueles que estão com a gente são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí, quando os olhos do rapaz se abrem de verdade, ele vê. Ele vê as colinas ao redor cheias de cavalos e carros de fogo, um exército celestial que ele não via antes. A lição aqui é cristalina. A realidade que a gente percebe, o exército inimigo ali na frente, não é a realidade inteira. Existe uma força maior, invisível, que está ali o tempo todo. E essa mesma ideia aparece de novo, de um jeito mais pé no chão, na história do machado que flutua. Pensa na situação. Um machado de ferro, que era uma ferramenta super valiosa e pesada, cai no rio. Fim de papo, né? Perdida. Mas aí acontece algo que desafia as leis da natureza. Por uma ação divina, o ferro flutua. É a demonstração perfeita de que aquilo que parece impossível pra gente pode ser totalmente possível dentro dessa realidade maior. Certo. Mas e se esse princípio todo não valer só para momentos pontuais ou para indivíduos? E se essa for a força que move a própria história da humanidade? Vamos dar um passo para trás agora, ampliar o foco e ver como esse fio invisível vai costurando o destino de um povo inteiro, geração após geração. Lá no livro de Atos tem o famoso discurso de Estevão, feito um pouco antes da morte dele. E o que ele faz é exatamente isso. Ele reconta a história de Israel. Só que, na visão dele, não é só uma sequência de eventos aleatórios, de acasos. Pelo contrário, ele mostra como tudo faz parte de um único plano, um plano divino que foi se desenrolando ao longo do tempo. E o mais impressionante? Muitas vezes, esse plano andou através de pessoas cheias de falhas e de eventos super trágicos. E aí ele vai passando por essa linha do tempo. Começa com a promessa lá em Abraão, a linhagem continua com Isaac e Jacó, aí vem a história de José, que é traído pelos irmãos, e essa traição, olha que paradoxo, acaba salvando todo mundo. E depois Moisés, que surge para libertar o povo. Em cada um desses pontos, os planos dos homens, com acertos e erros, estão ali, entrelaçados com um propósito muito maior. E essa parte sobre José é o resumo perfeito de tudo. Deus, porém, estava com ele. O ato dos irmãos foi pura maldade, vender o próprio irmão como escravo. Mas olhando o quadro geral, essa maldade acabou sendo um mecanismo que colocou José numa posição de poder para salvar milhões de pessoas da fome. A intenção humana foi totalmente subvertida, virada de cabeça para baixo por um propósito muito maior. Então, o que a gente tira disso tudo? A lição definitivamente não é para sentar e esperar as coisas acontecerem. Não é sobre passividade. É um chamado para a gente realinhar o nosso esforço. A virada de chave é essa. É a diferença gigantesca entre trabalhar para criar um propósito, como se a gente estivesse começando do zero, e trabalhar com um propósito, entendendo que a gente está participando de algo que já está em andamento. E isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar, uma pergunta inspirada lá naquele salmo do começo. O que significa construir um legado que seja uma herança e não só uma obra? Pensa bem, será que todo o nosso esforço é só para construir uma obra? Algo que depende totalmente da nossa força e que no fim das contas morre com a gente? Ou será que estamos participando da construção de uma herança? Algo que a gente recebe, melhora e passa adiante, sabendo que somos parte de uma história muito maior. A resposta que cada um dá para isso pode mudar não só o que a gente faz, mas o como e principalmente o porquê.